Adoniran Judson, o homem de Deus na Birmânia. Estamos conhecendo a história de Adoniran Judson, missionário pioneiro à Birmânia. Vimos sobre sua infância, juventude, seu momento de dúvida e afastamento de tudo que tinha aprendido de Deus através de seus pais. Vimos seu encontro marcante com o Senhor, sua dedicação e consagração ao serviço missionário e os primeiros anos de seu ministério na Birmânia. Vimos suas perdas, suas muitas horas de estudos, trabalhos, os frutos e, por fim, sua prisão. Durante 11 meses, Adoniran esteve preso em Ava. Ava era naquele tempo a capital da Birmânia. A vida naquela prisão de morte era terrível. Adoniran passou alguns dias com mais 60 outros sentenciados à morte, encerrado em um prédio sem janelas, escuro, quente e abafado, infestado de vermes e imundo em extremo. Passava o dia com os pés e mãos no tronco. Para passar a noite, o carcereiro colocava um bambu entre seus pés acorrentados, juntando-o com outros prisioneiros, e por meio de cordas os levantava para apenas os ombros descansarem no chão. Além desse sofrimento, tinha de ouvir constantemente gemidos misturados com as palavras mais sujas dos mais duros criminosos da Birmânia. Vendo os outros prisioneiros arrastados para fora para morrer às mãos do carrasco, Judson podia dizer: "Cada dia eu morro." As 5 cadeias de ferro pesavam tanto que Judson levou aquelas marcas no corpo até a morte. Certamente ele não teria resistido se a sua fiel esposa não tivesse conseguido permissão do carcereiro para, no escuro da noite, levar-lhe comida e consolá-lo com palavras de esperança. Anne estava grávida, mas ainda assim andava quilômetros todos os dias até o palácio para argumentar que Judson não era espião e pedir a clemência do imperador. Até que um dia ela conseguiu que a situação dele fosse aliviada. Adoniran e outros presos foram transferidos para a prisão de uma aldeia mais distante. Ele estava magro, com os olhos fundos, vestido de farrapos e enfraquecido pela tortura. Sua filha Maria havia nascido, e Anne estava quase tão magra e doente quanto Adoniran, mas ela ainda o seguia e cuidava dele o melhor que podia. Seu leite havia secado, e o carcereiro teve pena deles e deixou que Adoniran fosse toda a manhã à aldeia e pedisse que alguma mulher amamentasse a pequena Maria. Em 4 de novembro de 1825, Judson foi posto em liberdade. O governo precisava dele como tradutor nas negociações com a Inglaterra. Judson, uma vez liberto da prisão, foi o mais rápido possível para casa, mas tinha as pernas muito machucadas e feridas pelo longo tempo que passara no cárcere. Fazia muitos dias que não recebia notícias de sua querida esposa. Será que Anne ainda vivia? E a pequena Maria, como estava? Por fim, encontrou Anne ainda viva, mas muito doente. E 11 meses mais tarde, ela morreu de uma combinação de várias doenças tropicais. 6 meses depois, sua filhinha Maria também morreu. A reação imediata de Adoniran à morte de Anne foi afogar sua tristeza no trabalho. Por mais de 1 ano, ele se dedicou arduamente às traduções e evangelização, mas o seu coração não estava no que fazia. À medida que se intensificava sua depressão, o seu trabalho foi diminuindo. Ele começou a se isolar, evitando qualquer contato social, até que se mudou para a selva e passou a viver lá. Sua dor era tão grande que chegou a abrir uma cova e ficar de vigia ao lado dela, enchendo a mente com pensamentos de morte.
Sua situação mental preocupou muito os missionários e os nativos convertidos. Eles o visitavam, levavam alimentos e oraram por ele. Aos poucos, Judson recuperou-se da depressão paralisante e Deus lhe deu uma nova oportunidade. Ele intensificou seu ministério viajando pelos arredores da Birmânia, ajudando outros missionários em seus postos. Mas por mais importante que fosse seu ministério itinerante, ele sabia que uma tarefa maior precisava ser feita: completar a Bíblia birmanesa. Durante os anos que se seguiram, ele trabalhou sozinho. E em 1834, casou-se com Sarah Boardman, uma viúva que continuara corajosamente no serviço missionário após a morte de seu marido George, 3 anos antes. George e Sarah foram pioneiros entre os Karen, uma tribo das montanhas desprezada pelos birmaneses. Sarah mostrou-se tão dedicada a Judson como Anne. Depois de trabalhar constantemente no campo estrangeiro durante 32 anos, Adoniram embarcou para a América, sua terra natal, para salvar a vida de sua esposa Sarah. Porém, em vez de ela melhorar da doença que sofria, morreu durante a viagem, sendo enterrada em Santa Helena, onde o navio aportou. Em junho de 1846, Judson casou-se pela 3ª vez e embarcou pela 2ª vez para a Birmânia. Sua nova esposa, Emily, foi uma mulher e mãe dedicada para os filhos de Judson que sobreviveram e mergulhou com entusiasmo no estudo da língua e trabalho missionário. Eles serviram juntos por 3 anos na Birmânia. Adoniram continuou a sua obra naquele país incansavelmente, até alcançar a idade de 61 anos. Judson, já muito doente, fez uma viagem marítima para se recuperar, mas foi chamado à presença do Senhor enquanto viajava, longe da família, em 12 de abril de 1850. Conforme seu desejo, foi sepultado em alto mar. No começo do trabalho na Birmânia, em 1813, Judson teve a ideia de evangelizar todo o país. Sua maior esperança era ver durante a sua vida uma igreja de 100 birmaneses salvos e a Bíblia impressa na língua desse país. Em 1819, 6 anos após sua chegada à Birmânia, Judson viu seu primeiro convertido. 2 anos depois, já havia uma igreja fundada no país com 18 batizados. Em 1837, havia 1.144 convertidos batizados na Birmânia. Em 1880, 30 anos após sua morte, esse número passou a 7.000, distribuídos por 63 igrejas. As horas que Judson passou diariamente suplicando ao Deus que dá muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos não foram perdidas. Em 1950, 100 anos após sua morte, existiam mais de 200.000 cristãos na Birmânia, na sua maioria resultantes da mensagem que Judson deixara naquele país. Judson dizia: muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Em certa igreja em Malden, subúrbio de Boston, encontra-se uma placa de mármore com a seguinte inscrição: Memorial a Adoniram Judson. Nasceu em 9 de agosto de 1788. Morreu em 12 de abril de 1850. Lugar de seu nascimento, Malden. Lugar de seu sepultamento, o mar. Seu monumento, os salvos da Birmânia e a Bíblia birmanesa. Seu histórico, nas alturas. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24.
Adoniran Judson, o homem de Deus na Birmânia.